Alcinópolis, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, o episódio piloto do podcast do Legislativo Municipal. Aqui, neste espaço, nós vamos tratar e abordar os mais variados temas, inclusive aceitando sugestões de você aí de casa, de você que nos acompanha, que acompanha o canal da TV Legislativa. Aproveito já para convidá-los para se inscreverem no nosso canal, compartilharem, curtirem, comentarem e vai lá nas redes sociais, vai lá nas redes vizinhas e acompanha todo o nosso material. Para esse momento, para esse episódio piloto, nós estamos recebendo, aliás, a psicóloga do município, Adriele Bocalan, que vai falar com a gente sobre um tema muito especial e muito importante, né, Adriele? Janeiro Branco. Exatamente. Adriele, para a gente começar, eu sei que a maioria das pessoas aqui em Alcinópolis te conhecem o seu trabalho, mas para aqueles que estão chegando agora, tanto no município ou que estão acompanhando o nosso canal de outros lugares, fala um pouquinho sobre você. Olá, eu sou Adriele Bocalan, já estou em Alcinópolis há 18 anos, mesmo tempo que eu tenho de formada. Sou especialista em criança e adolescente, atendo todos os públicos, desde o bebê, na relação mãe-bebê, até o idoso. E nasci ali, fui criada, na realidade, em Costa Rica, sou de Santa Fé do Sul, mas minha família toda é de Costa Rica, e escolhi Alcinópolis para atuar nessa profissão que eu escolhi desde os meus 12 anos de idade. Quer dizer, então, que sua relação com a psicologia, ela não é de agora, é desde ali o início da adolescência, desde né? Desde que eu me entendo por gente, inclusive é uma história que eu gosto muito de falar, porque eu vi uma vez uma reportagem de uma psicóloga, e desde aquele momento eu sabia que a psicologia era a minha vida. Aliás, não foi eu que escolhi a psicologia, foi ela que me escolheu. Ah, que bonitinho. Muito bonito seu depoimento, seu testemunho. Mas olha só, já que a gente está falando sobre a psicologia, já a gente vai entrar no tema principal, que é o Janeiro Branco. Mas antes eu gostaria que você explicasse melhor qual a diferença da psicologia para a psiquiatria. Isso é bem legal de se perguntar, porque ainda hoje há essa dúvida, principalmente, a semana retrasada, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma paciente pedindo que eu receitasse remédio. Essa é uma diferença básica. O psiquiatra é médico, ele faz medicina, e o psicólogo faz psicologia. O psicólogo não receita remédio, não diagnostica, apesar da gente trabalhar com hipótese diagnóstica, quem dá ali o CID, quem bate o carimbo é o psiquiatra, é um médico, ele faz medicina, enquanto nós, psicólogos, fazemos psicologia. Mas isso é uma dúvida legal, porque lá nos Estados Unidos, o psicólogo é médico, e aqui no Brasil não, a gente faz a faculdade de psicologia. Embora a gente entenda tanto quanto o psiquiatra, por conta das questões que a gente estuda, mas eles fizeram medicina enquanto o psicólogo faz psicologia. Agora é importante a gente saber essa diferença para até delimitar limites para um profissional acabar não entrando na área do outro e as pessoas também aprenderem a respeitar esses limites, né? Isso é legal porque eu falo assim, o psiquiatra ele vai atuar na doença, o psicólogo ele estuda as pessoas têm gostos diferentes, as pessoas têm músicas, as pessoas têm cores, então o psicólogo sempre vai estar com a pessoa e o psiquiatra vai atuar na doença mental, enquanto nós vamos estudar as pessoas e saber o que elas gostam, os hobbies, os gostos, e é isso. E tudo isso, todas essas peculiaridades formam um ser, né? Formam um indivíduo, né? Agora, Adriele, quando se deve procurar um profissional, seja ele psiquiatra ou psicólogo? As pessoas geralmente buscam um psiquiatra já quando está com a doença instaurada, que aí o psiquiatra vai diagnosticar e vai receitar o remédio. Hoje, Bruna, principalmente no meu consultório, eu tenho crianças de 3 anos de idade. Então, assim, hoje não há um momento certo de procurar um psicólogo. As pessoas têm que entender hoje que ir ao psicólogo é muito mais uma prevenção. É para falar das nossas emoções, é para falar das nossas vivências. Então, não tem aquele momento certo. O que dificulta muito o trabalho do psicólogo é que o paciente já chega, já instaurado talvez um transtorno de ansiedade, ou uma depressão, ou transtorno bipolar, ou talvez alguns distúrbios que incluem também os transtornos de personalidade, porque isso é outra coisa que a gente tem que abordar. A saúde mental não é somente ansiedade, depressão, tem muitas outras questões, e que é pouco falado, principalmente e até no nosso meio entre os profissionais de saúde. Então, a gente tem que desmistificar isso. Então, assim, quando é o ideal procurar um psicólogo? Desde sempre. A minha filha, ela iniciou o tratamento com psicólogo com 6 anos de idade. Ela tinha um problema? Não, mas eu fiz uma prevenção. Porque a todos os momentos,
a gente tem conflitos a serem resolvidos. As crianças, por exemplo, elas não sabem lidar com as emoções, e aí, através da terapia, elas aprendem isso. Então, o momento certo é hoje. Se você tem uma criança, se você viu ali que está partindo para questões que você não está sabendo lidar com o teu filho, manda já para terapia, né? E os adultos a mesma coisa, não precisa ter um transtorno de ansiedade ou ter uma depressão para procurar um psicólogo. Porque hoje em dia, no meio que a gente vive, eu sempre falo isso para todos os meus pacientes, principalmente no início do tratamento. Hoje em dia está tão difícil a relação em confiar em alguém, e o psicólogo vem justamente para isso. Porque assim, não há julgamento, não há crítica, não há certo e errado. Ali é você com o seu psicólogo. E o seu psicólogo nada mais é do que um ego auxiliar. Eu costumo muito falar que a gente é como se fosse um bisturi na vida do paciente. A gente vai onde a ferida está sangrando, estaca a ferida e assim a gente consegue o processo. É sempre uma relação. Psicólogo e paciente é uma relação. Então, quando iniciar? Hoje. Muito bacana. Na sua fala aí me veio duas questões, mas eu vou optar, logo eu abordo a segunda, mas é o seguinte, você mencionou que a sua filha começou a fazer terapia, ter acompanhamento psicológico aos 6 anos de idade, né? Agora responde pra gente aqui, Adriele, psicólogo, tem psicólogo? Tem psicólogo. Inclusive, quando a gente começa a faculdade de psicologia, eu tive um professor maravilhoso, o professor Gilberto, e ele sempre falava assim, odonto não faz odonto, dentista não faz odonto para cuidar do próprio dente, psicólogo é a mesma coisa. Então, nós temos todo um auxílio, temos profissionais, inclusive tem psicólogos também que fazem acompanhamento com psiquiatra, tá? Porque a gente precisa cuidar das nossas relações para não influenciar nas relações dos nossos pacientes. Ontem mesmo eu escutei de uma paciente assim, eu não sei como que você aguenta não levar os problemas dos seus pacientes para dentro de casa. Isso é tão natural para mim que a hora que eu fecho a porta do meu consultório, todos os problemas dos meus pacientes ficam ali. Não que eu não tenha empatia, não que eu também não fique pensando nos meus pacientes com muito amor e carinho, que é uma coisa que também a gente tem que mudar muito isso, porque antigamente, quando a gente se falava de psicólogo, tinha uma certa estranheza entre psicólogo e paciente. Hoje a gente já fala na questão da afetividade. É impossível não amar meus pacientes. Eu amo cada pedacinho deles. Eu amo a vida deles e a vitória deles é a minha vitória também. Então, hoje já se mudou muito essa questão. Você está pegando o problema do seu paciente, para você não. Assim como os médicos cuidam dos seus pacientes, nós psicólogos cuidamos de cada pedacinho do nosso paciente. Agora, quanto a isso, eu posso atestar real, viu? Porque, assim, a Adriele, ela é minha psicóloga, a gente já está fazendo o quê? Uns 4 anos juntas, né? Por aí. E realmente, isso tudo que ela falou é muito real. Vale a pena, se não com ela, porque você falou também que tem muito aquela relação, tem que ter confiança, o paciente precisa se identificar. Isso chama aliança terapêutica. E tem muitos pacientes que projetam no psicólogo e aí acaba colocando, por exemplo, assim, eu não gosto da Adriele, eu não gostei da Adriele, porque assim, tem pacientes que não tem aquela aliança, que não formou aliança terapêutica, e você tem toda a oportunidade aí de fazer com N profissionais aqui, inclusive em Alcinópolis temos, não quero ninguém de Alcinópolis, hoje tem a opção online, né, com outros profissionais, N possibilidades. O importante é sempre cuidar da saúde mental, porque assim, não é porque talvez não deu uma aliança terapêutica comigo que não vai ser com outro profissional. Agora eu vou entrar num tema que talvez pode não... Vamos ver como que vai ser. Você falou assim de que o importante é fazer terapia, mas essa terapia é psicologia, né? Porque existem terapeutas, hoje em dia a gente tem terapias alternativas, não estou desmerecendo, inclusive, né, quem gosta, se faz bem, mas como que funciona isso? É importante, ainda que a gente procure uma terapia alternativa, ter esse acompanhamento psicológico também, para somar? Isso é uma guerra entre os nossos profissionais da psicologia, né? Porque assim, hoje existem, por exemplo, os terapeutas holísticos, a própria constelação familiar, que inclusive foi dada uma nota pelo nosso Conselho de Psicologia, que é proibido o psicólogo fazer constelação familiar em pacientes, né? Saiu essa nota. Tem os coaches da vida, não desmerecendo nenhum outro, mas assim, a nossa bandeira é faça terapia com psicólogo.
Hoje em dia, por exemplo, a psicanálise, ela virou uma pseudociência. Embora eu seja especialista em base analítica, que é uma filha da psicanálise, hoje a maioria dos psiquiatras pedem para o próprio paciente fazer acompanhamento com a linha TCC, que eu também tenho a pós-graduação dela. Por quê? Porque ela é única e exclusiva do psicólogo. Digamos assim, o nosso conselho abriu brechas, deu brechas para que pessoas façam, por exemplo, psicanálise. Qualquer um pode ser psicanalista, um professor, qualquer um pode ser psicanalista, e não desmerecendo ninguém aqui. Mas, assim, psicólogo faz psicoterapia, e a gente pede para que busque um psicólogo, porque, assim, a gente entende o paciente na íntegra, né? Enquanto a gente faz uma faculdade de 5 anos, o psicanalista faz uma pós de 2 anos, né? E aí a gente tem essa objeção, né? E tanto é que os psiquiatras bons hoje sempre solicitam que o paciente faça acompanhamento com psicólogo com base TCC, porque essa sim é única e exclusiva de psicólogo. Agora, Adriele, você mencionou base analítica. Explica para a gente quais são essas linhas. Todo psicólogo ele tem várias linhas de abordagem, ou existem psicólogos que preferem umas. Explica para a gente como que isso funciona. Não só linhas, como linhas de atuação. Uhum. Por exemplo, quando eu descobri lá que eu queria ser psicóloga com 12 anos de idade, eu sempre pensei na psicóloga clínica. Eu gosto de atender, eu gosto de clinicar. Mas dentro da psicologia, assim como a medicina tem outras áreas de atuação, o psicólogo também tem, que é o psicólogo educacional, psicólogo social, organizacional, do esporte, enfim, N's. Isso a gente tem que desmistificar também. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Alcinópolis, eu fui para a área social. O psicólogo social vai atuar como psicólogo, mas na área social, é diferente da área clínica. O psicólogo educacional também é um elo entre a escola e a família, e atua na parte educacional da criança, de como ela está lidando naquele ambiente. E o psicólogo clínico trata todas as outras questões. E então é muito importante, porque assim, talvez tenha um psicólogo lá na escola e falar, mas a pessoa ele não quer atender. O psicólogo da escola não atende. Tá? O psicólogo da escola vai pegar o que o professor está falando, fazer um elo com a família, e se ele achar necessário, encaminhar para o psicólogo clínico. E dentro da psicologia clínica, nós temos as linhas, que é a TCC, comportamental cognitiva, que é a base analítica, tem a própria psicanálise, né, tem a gestalt terapia, tem a psicologia breve. Então, tem várias linhas que cada um vai se identificar com aquilo que acha que convém com o perfil do próprio profissional. Eu sou apaixonada na psicanálise, mas quando eu me formei há 18 anos atrás, fazer uma psicanálise era muito cara. Naquela época, por exemplo, o psicólogo que optasse pela linha da psicanálise tinha que ir para São Paulo, não podia fazer terapia com os psicanalistas de Mato Grosso. Então, e cada análise de um psicanalista é em torno de 4 vezes por semana, então era inviável. E aí eu optei em fazer a base analítica no Instituto da Dora, que é uma psicanalista assim, super renomada no nosso Mato Grosso. E aí eu fiz a base analítica 2 anos presencialmente e me tornei. E foi na pós que eu tive toda essa base, né, de atender pessoas. E depois, posteriormente, com o avanço da TCC, eu optei em fazer também a TCC. E então, assim, eu falo, eu consigo tanto analisar pessoas como atuar na TCC. Então, acaba sendo... E não para de estudar também, né? Não, Nunca. Nunca. Porque a todo momento vai mudando. E é igual eu falei para você, Bruna, o psicólogo, ele estuda pessoas. E as coisas mudam constantemente. Coisas que eram, igual, por exemplo, antigamente, quando a gente entrou lá na faculdade de psicologia, eles falavam, não pode nunca ter uma relação de intimidade fora do setting terapêutico com o paciente. Hoje já se mudou isso, né? Hoje, por exemplo, eu amo mandar memes meus pacientes, eles me mandam memes. Alguns me citam nas redes sociais, eu não cito ninguém, porque assim eu deixo a privacidade do meu paciente por questões éticas. Mas quando eles me citam, eu reposto. Então já se mudou bastante coisa. Então você tem que estar em constante estudo, porque assim a vida evolui. Então você tem que evoluir junto com a vida. Por exemplo,
Hoje nós temos as terapias ABA, que é voltada para autistas. Então, muda-se o tempo inteiro. Agora, Adriele, nós fazemos parte de uma geração que viu o tema de terapia, de acompanhamento psicológico se transformar e crescer entre as pessoas, né? Eu me lembro que quando era criança a gente usava muito um termo, principalmente ali no ambiente familiar, de que vou fazer terapia, vou fazer acompanhamento psicológico para quê? É coisa de doido, né? Eu não tô doido, eu não tô... E essas falas, elas têm sido cada vez menos frequentes, as pessoas têm entendido a importância de realmente ter um acompanhamento psicológico. Obviamente que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para crescer, tem aparecido muitos transtornos, eu acho, talvez esse seria o termo, não sei, mas tem ficado cada vez mais comum falar abertamente e até com orgulho que as pessoas fazem terapia hoje. Tá correto isso? Tá correto. Antigamente se falava que era para louco por conta dessas questões de psicose ou de manicômios, ou a pessoa achar... antigamente as pessoas, se ela tivesse uma depressão, era internada, porque as pessoas não tinham... Não é que não existia saúde mental, não existia talvez diagnóstico, né? Isso é fundamental. Igual eu vejo muitos, até profissionais falando, isso me deixa um pouco inquieta em relação ao tema, porque assim, eu vejo muitos profissionais, antigamente não existia isso, não, antigamente não existia diagnóstico, então essas doenças sempre existiu. Quando a gente pega lá o início da psicologia no mundo, as doenças mentais eram consideradas graça ou desgraça de Deus, então as pessoas tinham que ser sacrificadas naquela época. Ontem mesmo eu vi uma reportagem, não sei se você viu, de uma irmã que matou a irmã. Não. A irmã de, acho que 22 anos, a moça tem, e matou a criança de 4. E aí no laudo tá lá esquizofrenia. E é um tema assim, e eu vi muitos julgamentos de pessoas ali, né, falando que, uma irmã dessa não precisa de inimigo, onde que o mundo vai parar. A gente tem que entender que a esquizofrenia é uma das doenças mais graves que tem no termo da psicose. E realmente, se naquele momento de surto a paciente achar que a irmã dela era um porco e que ela tem que matar o porco, ela vai matar. Isso não é maldade. Isso é porque ela entrou num surto psicótico. E as pessoas no surto psicótico, sim, fazem coisas que não fariam se não houvesse o surto psicótico. Surto psicótico tem cura? Não. Dependendo, a esquizofrenia não tem cura. Entende? Então, se ela já tem esse diagnóstico na adolescência, é a hebefrênia, que é uma das mais graves que tem. É uma das mais graves, não. É a mais grave que tem. E eu vi muitas pessoas julgando. Entende? Então, se ela tiver realmente esse laudo, e ela fez isso, não foi por maldade. Foi que naquele momento de surto não havia o que pudesse ser feito. Agora, a gente vai entrar também num assunto um pouco delicado, que é justamente, e aí dá para abordar muitas coisas de muitas formas, que é o julgamento das pessoas, né? Às vezes por desconhecer ou por não entender, por não compreender como algumas doenças se manifestam, acabam apontando, e isso acaba desencadeando também quadros, às vezes, até piores nos pacientes, né? Sim, é esse julgamento, porque assim, essas campanhas, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, são ótimas, ideais, ok. Só que assim, os outros meses passa para mim como um termo de hipocrisia. Porque as pessoas vão lá, você não está sozinho, procure ajuda, nós estamos aqui. E o resto do ano? Entende? Quando as pessoas vão falar de emoções, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas isso é frescura. Não é assim, eu passei por isso e não senti. A dor, ela é individual, assim como o ser humano é subjetivo, cada um é único. Tanto é que a gente estuda na psicologia a subjetividade humana. Eu jamais vou atender duas pessoas, por exemplo, você tem depressão e a Joana tem depressão. Vocês são pessoas diferentes, por mais que tenham o mesmo diagnóstico, eu nunca vou tratar você como eu trato a Joana, porque são pessoas com gostos diferentes, com jeitos diferentes, que vivenciam dores diferentes. Então, a gente sempre fala, a dor do outro não é medida. Se não doeu em você, você não sabe o que está sentindo. Mas vamos pegar, por exemplo, um exemplo. Eu me divorciei e você também. E você superou bem mais fácil que eu.
Mas não é a questão da separação, é da vivência. O que que aquele relacionamento o que que aquele relacionamento como você vivenciou esse relacionamento, entende? Então, assim, as pessoas hoje têm mania de comparar a dor do outro e pontuar a dor do outro, que é justamente o que nós psicólogos não fazemos. Se você falar para mim que você está sofrendo porque um vaso foi quebrado, eu vou tratar aquele sofrimento seu, aquela dor sua, o mesmo carinho do que eu vou falar quando uma pessoa chega e fala que perdeu o ente querido. Porque as perdas têm um significado diferente na vida das pessoas. E assim acontece com os pets. Hoje em dia já existem muitos estudos, né? Porque fala, é só um bicho. Não é um bicho, é o que o bicho representa na vida daquela pessoa. Então, esse desmerecimento em relação à saúde mental, às vezes, do outro, de próprios profissionais, isso me incomoda muito, porque como eu falei para você, Bruna, a minha relação com a psicologia é muito íntima. Eu amo o ser humano, eu amo as potencialidades do ser humano, eu amo os traumas do ser humano e o que a gente pode fazer com eles, as possibilidades que a gente pode dar para aquele paciente, para ele se enxergar da forma com que ele é. Tem um livro que eu amo muito, que é o da Fernanda Góes, que ele chama Liberdade de Ser Quem Você É. E é justamente isso. E nem sempre a gente vai ser perfeito. A gente não vai ser nada talvez uma projeção do outro, a projeção dos nossos pais, a projeção dos nossos relacionamentos, da nossa chefia. A gente tem que ter liberdade de ser quem a gente é, com todos os nossos traumas, com todos os nossos monstros internos, com cada ferida. E assim, e aí sim, ressignificar e tentar conduzir de outra forma a nossa vida. Mas ter a liberdade de ser quem você é. Que bonito isso, né? O título do livro realmente já é muito sugestivo, já é muito bonito. E uma vez a gente até estava conversando, você mencionou até uma série, né? Que pode até servir de inspiração para as pessoas entenderem um pouco mais como determinados assuntos funcionam. Qual que é mesmo o nome? Tudo Bem Não Ser Normal. Para quem gosta de dorama, aí fica uma dica. Eu não era muito adepta a doramas, não, mas me indicaram esse e eu fiquei completamente apaixonada. É um dorama, né? E ele conta, assim, de um jeito doce, as relações com as pessoas que têm algumas dificuldades na vida, problemas mentais. Tem um autista lá muito legal. Então, assim, abre a mente para as possibilidades também de a gente enxergar as doenças mentais com outros olhos. Agora, o mercado, ele traz aí muitos materiais de apoio, não sei se esse seria o termo correto, mas livros, filmes, muitos temas têm sido abordados de forma mais detalhada, gentil, generosa, sobre essas questões psicológicas, né, Adriele? As pessoas podem encontrar com facilidade leituras, filmes, séries. Sim, hoje em dia a saúde mental está em evidência. Então, hoje já existem, por exemplo, novelas, por exemplo, que, embora esteja caindo a audiência, mas todas elas abordam algum tema de saúde mental. Os filmes, todos eles falam de alguma coisa relacionada à saúde mental. Por exemplo, uma série que eu adorava, que eu adoro, na realidade, é o Lúcifer. Ai, verdade, é muito E o Lúcifer tem uma psicóloga maravilhosa, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos o psicólogo é médico, aqui no Brasil não. Então, assim, apesar do contexto do Lúcifer, quem não assistiu, assista, ela modificou todo o contexto da série. E assim, por mais que o Lúcifer fosse o protagonista, muitas vezes ela era a protagonista da saúde mental e a mudança que qualquer um pode ter. Se o diabo teve, imagina a gente. É verdade. Bom, Janeiro Branco é um mês muito novo. Eu não sei se a nível nacional, mas aqui em Alcinópolis foi o ano passado que foi aprovada uma lei, que foi até de autoria da vereadora Isabel do Zezinho, inclusive um abraço para a ex-vereadora Isabel do Zezinho. Ela foi autora e o projeto de lei foi aprovado com unanimidade, que institui o Janeiro Branco aqui no município. O que você tem para falar sobre isso? Passou da hora de trabalhar realmente o Janeiro Branco? Porque antes se falava muito sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Uhum. O que você tem a falar sobre o Janeiro Branco? Inclusive, no mês de setembro, toda a minha deixa que eu deixava em todas as palestras que eu dou, antes de falar de suicídio, é preciso falar de saúde mental. E o Janeiro Branco veio exatamente para isso. É uma lei
nova de março. Em nível nacional foi em abril de 2023, só que ela começou em 2014 por um psicólogo chamado Leonardo Abraham, lá em Uberlândia, Minas Gerais. E que ele fez ele fez o programa pensando em quê? O Janeiro Branco. Porque vamos pensar aqui, é final de ano, então o que a gente faz? Janeiro são as metas. Eu vou para academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, começa-se um novo ano em branco. Então, o Janeiro Branco veio com essa alusão, para a gente escrever a nossa história no começo, para a gente ter novas oportunidades, traçar novas metas e começar a cuidar da nossa saúde mental. O Janeiro Branco não é para a gente ficar massacrando e falando de doenças, mas falar das nossas emoções, que antigamente a gente é de uma geração 30 mais, eu já sou 40 mais, né? Quer dizer, 40, 41. Que muitas vezes a gente se via engolindo choro. Hoje eu vejo muitos pacientes, inclusive, falando que tem dificuldade em chorar. E o mais legal de tudo, eu falo que é legal porque para nós psicólogos não tem nada mais legal, mais grandioso do que um paciente chorar. Porque assim, a gente comemora quando o paciente chora, porque naquele momento significa para a gente que a gente atingiu o mais íntimo dele. Então a gente comemora quando o paciente chora. E ainda assim, mesmo a gente expressando isso, porque eu expresso isso para o meu paciente, não que eu estou feliz dele chorar, mas eu fico emocionada com ele, porque eles pedem desculpa. Desculpa, eu estou chorando. Porque antigamente a gente era obrigada a engolir o choro, era obrigada a não falar das nossas emoções, porque era sinônimo de fraqueza. Então a gente foi criado nessa geração. E hoje nossa geração, por que a gente começou a ter orgulho de falar que a gente vai na psicóloga? Porque a gente começou a romper ciclos. Não, tratar das nossas emoções é tão importante quanto tratar de tudo que a gente trata. Falar das nossas emoções, entender que a tristeza e a alegria andam juntos. Se você está triste, é porque em algum momento você teve um momento feliz. A tristeza ela não anda separada da alegria. Pensa bem, você fica triste porque em algum momento você teve algum fato que te levou à felicidade. Então te deixou triste porque você não está vivenciando aquilo de novo. Medo, raiva. Pego ainda crianças que falam assim, eu não tenho medo de nada. Aí eu falo assim para eles, você não tem medo de nada. Eu tenho muito medo de sapo. Eu morro de medo de sapo, isso é verdade. E aí eles falam assim, então eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo. Porque eles estão, talvez, sendo induzidos a entenderem que ter medo é ruim. Ter medo não é de homem. Ter medo é uma questão de fraqueza. E ter medo faz parte da relação humana. Exceto os psicopatas não têm emoções. Medo, raiva, alegria, tristeza, a própria ansiedade, todos eles são emoções. E todo ser humano tem emoção. Aí, quando eu pego um adulto, por exemplo, que eu não preciso, talvez, simbolizar isso, eu falo, não tenho medo de nada, então você é um psicopata? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Não, agora eu tenho medo, agora eu tenho. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora, expressar isso é importante. Agora, isso que você falou aí sobre as emoções e tudo, a gente não consegue não falar, não é publi, não é nada, mas a gente não consegue não falar do filme Divertidamente, que traz essas emoções assim de forma tão lúdica, mas também tão compreensível, pega em pontos a gente que a gente às vezes nem sabia que existia, né? Foi escrito por psicólogos. Foi. Né? Teve participação de psicólogos. Nossa, aquele filme é sensacional. Quem ainda não assistiu, assista, comece do primeiro e vai até o segundo, porque a gente vê essas emoções todas abordadas de forma muito, brilhante. Aquele filme é brilhante, de verdade. Um gancho que eu já dou para esse filme, por exemplo, é porque o medo se encanta tanto com a ansiedade. Gente, a ansiedade é medo, porque as pessoas acham que a ansiedade fica nervosa. Na realidade, as pessoas são imediatistas. Isso não é ansiedade. Ansiedade é medo do futuro, medo de que algo vai acontecer. Então, isso faz com que o nosso corpo reaja a essa emoção. Então, é fundamental a gente entender isso. Tá? A ansiedade não é porque eu quero para ontem e eu estou ansiosa. Não, isso é imediatismo. A ansiedade é sempre um medo do futuro. A gente até costuma falar que depressão é excesso do passado e ansiedade é excesso do futuro, porque a gente fica com medo do que tem pela frente.
Tá? Então, é muito importante a gente fazer esse gancho também, para as pessoas também começarem a entender de fato quais são as emoções. Por exemplo, eu não tenho raiva de ninguém. Você pode não ter raiva de ninguém, mas em algum momento você vai ter um momento de raiva, porque isso faz parte do ser humano. Eu não consigo ficar triste. Não existe. Em todos os momentos da vida da gente, a gente vai ter um lapso de tristeza, assim como a felicidade. Agora, uma coisa que eu levei um tempo até para aprender ou para entender é essa questão, essa relação com a ansiedade. Porque a gente costuma falar, eu tenho ansiedade, mas tem uma diferença entre ter a emoção e ter um transtorno. Ansiedade, ela é uma emoção. A gente tem que ir muito mais a fundo. Crise de ansiedade é uma coisa e transtorno de ansiedade generalizada é outra. Por quê? A ansiedade é emoção. Você vai ter ela em determinado momento. Por exemplo, pessoas que têm são mais ansiosas, elas vão ficar ansiosas quando vai acontecer algo novo. Por exemplo, hoje eu estava ansiosa, com medo, porque assim, participar de um podcast é sempre um desafio, né? Então você gera. O primeiro ainda, né? Piloto. Então gera uma questão de ansiedade, mas passou. Tanto é que a adrenalina vai abaixando, o coração vai desacelerando e a gente conseguiu passar de uma forma clara e objetiva o que a gente veio aqui fazer. Então isso é ansiedade, passou. Crise de ansiedade é quando a ansiedade é muito intensa e isso vai fazer meu corpo reagir a essas emoções. Sudorese, ataque cardíaco. Muitas pessoas vão parar lá no hospital por conta que o coração está acelerado. Aí o médico fala, não, você está com crise de ansiedade. Não, doutor, eu estou infartando. Aí tem que fazer todos os exames. A gente não descarta a possibilidade de sim estar tendo um ataque cardíaco, mas aí, quando não fez todos os exames e não deu nada, é só as crises de ansiedade. Quanto maiores essas crises de ansiedade acontecem, quanto mais elas acontecem periodicamente, pode sim ocasionar ter o transtorno de ansiedade. Aí sim, tem que entrar com a medicação, né? Geralmente são os ansiolíticos, e aí eu faço a minha deixo a minha deixa aqui. Procurem um psiquiatra, porque ele sim vai saber diagnosticar, ele estudou para isso, né? Ele estudou exatamente para entender se você está num quadro de ansiedade generalizada, se você está tendo só crise de ansiedade e receitar o remédio certo. Só que o que acontece hoje, Bruna? As pessoas chegam lá no hospital já querendo um remedinho da felicidade. E as pessoas têm que se permitir sentir. A gente vai ter tristeza, a gente vai ter ansiedade em determinados momentos da vida. E isso vai passar. Agora, é fundamental entendermos quais são os gatilhos que estão te levando a ter crises de ansiedade. Se você está tendo crise, é porque aquela ansiedade está muito elevada. E assim, aí sim, é papel do psicólogo e do paciente entenderem o que está levando o paciente a ter crises. Então fica o recado aí, fica a dica aí da psicóloga Adriele, viu, gente? Vamos ter mais atenção às nossas emoções, né? E entender que assim como a gente tenta cuidar do corpo, vai para a academia, vai para o médico, a gente também precisa ter uma atenção para a nossa mente, para as nossas emoções também. É bem legal você falar da academia, porque assim, uma das questões mais interligadas com a saúde mental é o exercício físico, para liberar lá os hormônios da dopamina, a serotonina, que é o hormônio do humor. Então, assim, qualquer profissional da saúde mental que você for, ele vai sugerir que você faça um acompanhamento psicoterápico, se necessário, um encaminhamento com o psiquiatra para medicação, mas é fundamental o exercício físico. A sua academia, não é só academia. Pode ser uma dança, uma caminhada, andar de bicicleta, enfim, qualquer coisa que faça o corpo e a mente trabalharem juntos. É fundamental. Inclusive, até sobre isso que você falou, Adriele, aqui em Alcinópolis a gente tem programas que trabalham a questão física. Sim. E também os acompanhamentos psicológicos, né? Sim. Nós temos hoje, por exemplo, um projeto em parceria com a academia, né? E a prefeitura, que a gente faz um encaminhamento para o paciente fazer o exercício físico lá na academia. É raro isso acontecer. E aqui em Alcinópolis nós temos esse projeto. Inclusive, a maioria dos meus pacientes do SUS sai de lá já com encaminhamento para fazer acompanhamento lá na academia, para fazer exercício físico. E, além disso, a gente tem a Academia da Saúde, que provavelmente esse ano vai continuar com os projetos que já estavam em andamento e dando certo, porque é prioridade. O ser humano como um todo é prioridade.
Então, nós queremos que ele faça terapia, nós queremos fornecer o remédio para ele, se precisar, através do diagnóstico realizado, e também que ele faça o acompanhamento através da academia ou da academia da saúde. Ele sai pronto, só não faz se não quiser. E é importante a gente mencionar todas essas ações, porque uma população saudável desafoga a saúde pública, né? É também sinônimo de saúde para o próprio município, né? É prevenção. É o que eu falo, a gente não tem que esperar a doença instaurar para a gente poder agir. Hoje, tanto a psicoterapia quanto o exercício físico é uma prevenção. E a gente entendendo isso, a gente faz talvez com que a saúde pública caminhe com muito mais leveza. Adriele, tá muito bom, inclusive até te agradeço, mas considerações finais? Façam terapia, lembrem, não é só tratamento, é prevenção. Inclusive, já tem crianças que falam que a gente é professor das emoções, que a gente ensina eles a lidarem com as emoções dele. E se a gente olhar através do olhar de uma criança, o mundo vai ser muito melhor. Terapia não é para louco. Muito pelo contrário, você fala que é para pessoas que são corajosas e normais. Exatamente. Então, olha, muito obrigada, Adriele, foi realmente uma honra te receber aqui, espero você nesse espaço em outros momentos, com outras temáticas, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve, viu? Eu sou muito suspeita a falar, mas talvez até por estar tão próxima é que eu posso falar o quanto você realmente faz a diferença na vida dos seus pacientes e na vida aqui de Alcinópolis, das pessoas de Alcinópolis, tá bom? Obrigada. Beijo. Gente, então é isso, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que assistiram até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram e ativem o sininho, viu, para receberem de primeira mão todos os conteúdos aqui da Câmara Municipal de Alcinópolis. Nós ficamos por aqui, esperamos o seu feedback, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, deixem dúvidas, porque quem sabe futuramente a gente conversa com a Adriele para ela responder a todas essas dúvidas. Muito obrigada, até a próxima!